Oi, tá começando o 10º episódio do Movimento X. O convidado de hoje é o Érico Fileno. O Érico trabalha com design estratégico, inovação em serviço e experiência do usuário desde 95. Já foi fundador e sócio de empresas, trabalhou em universidades, consultorias, escritórios de design e hoje é head de inovação na Visa. A gente conversou sobre a história dele e o seu pioneirismo na consolidação das disciplinas de design de interação, design thinking e design de serviços no Brasil. Também falamos sobre o mercado de UX no país, sobre seu dia a dia no trabalho, como ele se mantém atualizado e por aí vai. Então vamos lá, eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Érico, muito obrigada pelo seu tempo e por fazer parte do Movimento X. Eu que agradeço o convite, Isa. É uma oportunidade legal de bater papo contigo, contar um pouquinho assim, do que eu fiz e venho fazendo, né? Assim, dentro da área de UX. Eu acho bacana essa tua iniciativa, né? De trazer essas informações, né, tipo, conectar pessoas, eu acho muito legal, assim, tipo, e valeu, obrigado pelo convite aí. Que isso, eu estou muito feliz de falar com você, você está na minha lista desde quando eu pensei nesse projeto, e vamos lá, estou cheia de perguntas aqui para te fazer. Eu vi até que você lançou no Twitter lá, né? Ver se alguém tinha alguma pergunta para enviar também, né? Legal. Muito legal mesmo, é muito bom poder abrir essa participação para as pessoas poderem colocar os pontos que elas achem legal para a gente conversar. Então, para começar, onde é que você está agora, nesse exato momento, Érico? Nesse exato momento eu estou em casa, no meu apartamento de São Paulo, porque eu estou numa fase, quer dizer, já faz algum tempo já, desde 2011, que eu fico indo e voltando entre Curitiba e São Paulo, mas agora, desde março, eu estou definitivo em São Paulo, por enquanto de segunda a sexta em São Paulo, e final de semana em Curitiba. Sua família continua em Curitiba, mas eles moram em Curitiba? Eles continuam ainda, mas a ideia é no final do ano a minha esposa e minha filha vir para cá. Meu filho mais velho fica em Curitiba. Você sempre viveu nessa ponte aérea, né, Érico? Então, eu comecei, na verdade, em 2011, foi logo depois que eu saí do CESA, né, que é o Instituto de Inovação lá do Recife, que tem uma filial em Curitiba. Aí eu fiz uma passagem bem rápida pela Positivo Informática, mas já era algo que eu já vinha recebendo alguns convites para trabalhar em São Paulo, mas eu sempre ficava não querendo me desgrudar de Curitiba, né? Até pela qualidade de vida, de certa forma, eu acabei construindo a minha vida profissional por lá. Mas aí, a partir de 2011, eu acabei encarando, assim, até um convite que foi da Ercília, através do Robson, que me levaram, assim, eles me levaram para trabalhar na Try. Hoje você é head de inovação na Visa, certo? Certo, é isso mesmo. Desde março, agora eu estou trabalhando aqui direto em São Paulo, com o objetivo de iniciar a área de inovação dentro da Visa. O objetivo principal tem um pouco de mudança cultural da empresa, mas também tem assim a outra parte que é fazer o atendimento aos clientes da Visa, que são os bancos, as empresas adquirentes e principalmente startups, né, que são as fintechs. Na realidade, a abertura aqui do Centro de Inovação aqui do Brasil, né, que fica na sede da Visa em São Paulo, vem como consequência de uma onda que a Visa, há meio mais ou menos, começou a implantar nas principais regiões onde atua um centro de inovação, certo? E por exemplo, em São Francisco, tem outro em Miami, Dubai, Singapura, né? E agora a gente está abrindo o nosso em São Paulo. E me conta mais, como é que é seu dia a dia? Hoje, né, assim, depois de vários anos
atuando já com design e inovação, hoje assim, o meu cargo é de diretor executivo, né? Então, na verdade, eu tenho um cargo mais top, assim, né? Mas que a ideia é, assim, até pela minha característica, assim, eu não quero encarnar muito o executivo de uma multinacional. E, então, na verdade, a ideia da abertura do Centro de Inovação é para a gente trabalhar. Então, o meu dia a dia é basicamente tem a parte de planejamento e a parte estratégica de trabalhar junto com os clientes da Visa, mas a minha característica é de enfiar a mão na massa, né? Então, por exemplo, semana passada eu estive em Fortaleza ministrando um workshop, né? Na verdade, a gente fez em 3 dias da ideia até uma prototipação junto ao Banco do Nordeste. Então, assim, né, tipo, até isso causa, né, até uma estranheza, porque um diretor executivo e tava eu lá moderando o workshop, senta no chão, cola papel na parede, então assim, é a minha característica, sabe, eu não quero fugir do enfiar a mão na massa, não, então assim, apesar de ter trabalhado já há bastante tempo, nos últimos anos eu tenho atuado mais com a parte de gestão de equipe, liderança de time de UX e design, então, né, e de certa forma não vai ser diferente agora na Visa. Né? Até o laboratório que a gente está montando vai ser um espaço para cocriação, então a ideia é trabalhar a Visa, os clientes nossos e terceiros, né? Quem seriam esses terceiros? Seriam universidades, consultorias, institutos de inovação. A ideia é a gente utilizar o espaço da Visa como hub de inovação para o Brasil, né? E que a gente consiga fazer essas conexões. Né? Então, a ideia é que eu vá tocando isso, né? Assim, como um hub de inovação, mas que tenham, né? Vou ter que ficar me dividindo entre a parte como um diretor executivo, que tem todas as suas tarefas internas de montagem, planejamento e tudo mais, mas também eu gosto de moderar workshop, de tocar design sprints, sabe? Então eu vou ficar fazendo esses dois mundos, assim. Bacana demais. E pegando o gancho que você estava falando do seu time, me conta da sua equipe hoje. Como é que ela é? Né? Quais são os perfis de designers que tem ela ou de outros profissionais que também fazem parte da sua equipe? Então, eu comecei em março. Na verdade, tem uma pessoa só por enquanto, né? Então, eu te digo assim que a médio, curto prazo, iremos trabalhar somente nós dois. Né? A segunda pessoa, o perfil dela é o engenheiro de computação, porque a gente tem dentro das tarefas do Centro de Inovação ações ligadas ao Visa Develop Platform, que é uma plataforma da Visa de APIs. Né? Então, na verdade, esse profissional vai me auxiliar bastante fazendo essa interface entre a Visa e a comunidade de desenvolvedores. Então, por isso que ele é uma pessoa com um perfil um pouco mais técnico. Mas a ideia é, a longo prazo, aí sim a gente pensar, eu digo a longo prazo, pelo menos a partir de final de 2017 para 2018. Por quê? Uma das ações que a gente quer fazer primeiro, proporcionar uma mudança cultural para a empresa, né? De certa forma, atender os clientes, mas a ideia é que a gente trabalhe em rede, ou seja, desde o início que eu comecei na Visa, eu tenho conversado com algumas consultorias de design, né, algumas consultorias de inovação, porque a ideia é a gente trabalhar nesse formato, ou seja, eu coordenando as ações, mas com braços, né, de terceiros, ou seja, a gente contrata uma consultoria e eles vêm atender, por exemplo, o cliente A, aí contrata outra consultoria e vem atender o cliente B, sabe? Então, por exemplo, não tem tem uma equipe de design hoje dentro da Visa e essa equipe não está hoje com vocês, ou quando você precisa contratar, uma equipe você contrata?
É que, na verdade, assim, eu estou falando de como vai funcionar aqui no Brasil, porque na Califórnia, que foi esse movimento, né? Eles começaram pequenos lá também, mas hoje, por exemplo, na Califórnia, existe um vice-presidente de design, né, que, de certa forma, a minha atuação, ela não é tão vertical assim, né? A ideia do processo de inovação aqui que eu estou trabalhando com a Visa, é algo mais horizontal, como dando suporte para várias áreas. Então, assim, a estrutura de design na Califórnia, a gente tem um vice-presidente de design e tem algumas ramificações, onde uma é o X, e lá na Califórnia eles consideram o X bem front-end mesmo, assim, que vai trabalhar com a parte digital, mas a gente também agora recentemente foi montada uma equipe de Human Centered Design, né, de design centrado no ser humano, com uma abordagem muito mais focada em pesquisa e desenvolvimento de serviço, né? Assim, eles não chamam de design de serviço, mas é exatamente com esse enfoque, ou seja, de fazer a pesquisa e desenvolver novos serviços. Então, assim, a minha atuação como Brasil, de certa forma, eu fico conectado com Miami, que é o meu centro de inovação que responde aqui pela América Latina, e com a Califórnia, que está todo o centro de design lá, né? Então, por isso que eu te digo que a curto, médio prazo, a princípio, a gente vai ficar trabalhando com recursos, a equipe de suporte Califórnia e Miami, e aqui localmente com as consultorias, né? Então, a gente está fazendo dessa forma. Mas o interessante é que lá na Califórnia, o mindset das pessoas que estão entrando são pessoas mais sêniores, com bastante vivência no campo digital e em grandes empresas de design. Então, assim, a equipe lá é formada por ex-designers do Google, da Apple, da Cisco, PayPal, alguns bancos, né, como Capital One. Então, assim, é uma equipe formada basicamente por designers que têm pelo menos mais de 10, 12 anos de experiência em alguma empresa ou startup, né, que em 10 anos, o que era uma startup hoje é uma grande empresa, então, que fizeram essa movimentação, ou seja, um perfil muito mais conectado com essa velocidade dos dias atuais, de você partir de uma ideia, passar pela concepção, prototipação, experimentação e tudo mais, do que um designer que fez, por exemplo, sua carreira dentro de uma grande instituição, assim. Então, apesar de ser pessoas mais sêniores, são pessoas que até a gente brinca, assim, a gente está mudando o panorama, assim, é uma Visa de terno e gravata para uma Visa de camiseta, calça jeans e tênis, assim, sabe? Vamos falar um pouco sobre a sua formação e seu background agora. Você é designer gráfico de formação, pós-graduado em gestão de projetos e estratégia de negócios, mestre em cultura digital e em educação. Também já estudou na IDEO, Adaptive Path, em Stanford. Como é que se deu esse seu caminho? Foi planejado? Foram algumas escolhas? Foi pela vida que foi te levando? Então, assim, quando eu era criança, eu sempre tive contato, assim, foi um privilégio, assim, desde criança ter contato com computadores, né? Onde eu morava, em São José dos Campos, era uma vila militar, e ali dentro da vila militar, onde tem o ITA, onde tem Embraer e tudo mais. Então, assim, eu tive contato desde criança, assim, escrevia, assim, tinha o computador em casa, assim, era do meu irmão mais velho, mas depois, quando eu comecei a ter curiosidade, assim, eu comecei a mexer, é, aí aprendi a programar em Basic, em Pascal, em ClipperSummer 87, umas linguagens que tinha, assim, na época. E, assim, desde os 10, 11 anos, eu sempre botei na cabeça, assim, que eu queria trabalhar com computadores. Eu não sabia o como, assim, sabe? Se eu ia ser fabricante ou trabalhar com software, porque eu sempre gostei de hardware e software. Assim, desde pequeno eu tinha essa paixão de programar, né, de desenvolver software e tal, e também mexer com a parte de hardware, né? Então, assim, de soldar, mexer com placa, CI e tal. Então, aí mais ou menos, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu ganhei. Aí, até então eu mexia com PC, né? PC, o XT, aqueles bem
parrudo, gigante, assim. Aí foi quando eu tava com uns 12 anos, mais ou menos, aí eu ganhei, né, um MSX da Gradiente, né? Era um computador bem mais flexível, né? Então ali, nossa, ali foi a minha escola, né? E de montar, desmontar, fazer robô, montar placa, fazer desenvolvimento de software. Ali eu comecei a aprender programação C. E isso aí me gerou, por exemplo, o desejo de estudar numa escola em São José dos Campos, que é chamada ETEP. Ainda existe ainda a escola hoje, mas eu não sei como é que ela está o nível hoje, assim, mas a ETEP era uma escola que assim, era super referência no estado de São Paulo, né? Então, assim, com professores do ITA, o vestibular para entrar no colégio técnico era, nossa, era um facão, assim, sabe? Poucos entravam. A escola tinha a política de, se o aluno reprovar 2 vezes o mesmo semestre, ele era expulso da escola. Era um regime bem, assim, você estudava das 7 da manhã às 6:30 da tarde, todos os dias, tinha aula no sábado, às vezes, e 4 anos de curso técnico. Eu achava que seria. E o caminho natural dali era, tipo, quem saía dali ia fazer uma engenharia, entendeu? Então eu fiz técnico de informática industrial e, assim, muitos dos que estudaram comigo dali emendavam uma engenharia de computação, né? Mas só que aí era uma coisa que eu gostava bastante e no último ano eu querendo também trabalhar, porque dentro da escola eu participava de alguns grupos de pesquisa, de trabalhar com robô e tudo mais, e principalmente com impressoras e scanners, assim, eu gostava bastante da parte mecânica ligada com informática, e eu fui trabalhar, eu participei do processo seletivo e fui ser bolsista de pesquisa no ITA. E eu fiquei lá 1 ano e meio trabalhando, e foi interessante porque, ao mesmo tempo que eu estava assim, me sentindo realizado, tipo, putz, estou dentro de um instituto de pesquisa, estou aqui trabalhando, e trabalhei em projetos desde montagem de placa, desenho de placa de circuito impresso para foguete, como para reconhecimento da íris, como controle da urna eletrônica que estava em projeto, essa que a gente usa hoje em dia, sistema bancário, ATM. Então, assim, eu trabalhava tanto na parte de hardware e software. Mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu estava me sentindo angustiado, assim, porque eu ficava olhando, assim, e eu participava de algumas aulas de engenharia e eu ficava assim, caramba, né? Esse negócio não é para mim, assim, sabe? Porque eu estava me sentindo limitado àquele assunto, né? Então, e uma coisa que determinou bastante, assim, eu pular fora de engenharia foi exatamente um projeto que eu participei de reconhecimento da íris e eu montei, inclusive eu gostava de mexer com a parte mecânica, então assim, eu montei a caixa, soldei, montei tudo e eu fiz um buraco assim numa caixa de metal e botei numa mesa e a gente foi numa apresentação e eu era bolsista, então eu tinha que fazer as apresentações em São Paulo junto à fundação, então tipo uma feira dentro do IPT, dentro da USP, e aquele equipamento ficou em cima da mesa e eu fiquei assim muito puto, né? Porque ninguém, né? Depois que eu fui entender, né? Na verdade a pessoa tinha que abaixar, colocar o seu olho num buraco preto, né? Com a plaquinha escrita assim, coloca o seu olho pra gente fazer o reconhecimento da íris. Cara, ninguém fez isso, né? Claro que ninguém ia fazer, imagina. O cara primeiro tem que se abaixar, porque a caixa estava na altura da mesa, então o cara tinha que se abaixar, encostar o rosto num buraco preto, onde ia ligar passar um scanner assim, de laser que ia, né, pegar. Aí assim, claro que é aquilo ali, né? E eu voltei, eu trabalhava, que era um laboratório de eletrônica aplicada, e, e fiquei chorando as pitangas lá pro meu orientador, né? E era bem engraçado, porque ele ficou me ouvindo o tempo inteiro, e era um cara bem rígido, assim. Ele não falou nada naquele momento. Ele saiu, pegou um livro lá e jogou o livro na minha frente, assim, pum, na mesa, assim. E era um livro do Ben Schneiderman, que era exatamente sobre User Interface Design. Ele falou: lê esse livro aí e depois você me fala o que você acha. Porque, na verdade, ele já tinha sacado, né, sobre isso, mas deu a entender que ele não tinha um domínio sobre o assunto, né? Que aí era um livro assim que é dos primórdios do IHC, sabe, da interação humano-computador. E eu comecei a ler o livro e o tempo inteiro eu falava design, 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 design. E aí eu comprei o guia do Estudante Abril, que naquela época tinha que comprar na banca. Aí eu lendo lá, eu não vi nada sobre design. E eu lembro que aí eu conversando com um amigo,
que aí a gente depois até foi fazer cursinho para prestar vestibular, e ele me indicou, ele falou com o professor e tal, e o professor, não, desenho industrial é design. Aí eu falei, putz, então é isso que eu quero fazer, não quero fazer engenharia, né, então eu desviei de engenharia, aí eu fui prestar design, e na época o que era interessante é que Curitiba, nos anos 90, foi toda aquela propaganda, a cidade modelo, a cidade toda planejada, a cidade do design e tal, então no guia do estudante lá, estava dizendo, a Universidade Federal do Paraná, ela é 4 estrelas, né? Então, ou seja, não era a top, né? Mas estava ali, eu falei, opa, então é ele mesmo que eu vou. E eu decidi fazer design em Curitiba sem conhecer a cidade, nem nada, né? Eu fui para São Paulo, fiz a inscrição no Banestado, no falecido Banestado, e a inscrição do vestibular, e no fim do ano eu fui, prestei o vestibular e passei. E foi um grande choque, né? Porque, imagina, eu vinha toda uma formação muito exatas, assim, sabe? Tipo, cálculo, né? Tipo, integral, né? Lógica binária, lógica booleana, então, todas aquelas coisas, né? Trabalhando toda a questão de lógica de programação, né? Sequencial ou por objeto, aí você chega lá, aí eu comecei a ter aula de metodologia visual, representação visual, trabalhava com guache, mas aí também, né, tinha cálculo, tinha física, sabe? Então, o curso da Federal, assim, foi uma transição boa para mim, porque tinha coisas que eu dominava e tinha coisas que ainda para mim era tudo novidade. E assim, era um curso muito bacana. Eu gostei demais assim de ter feito design gráfico, porque estimulava eu o tempo inteiro fazer essa transição, porque eu sabia que eu não queria trabalhar com parte gráfica, de impresso, identidade visual, então eu ficava o tempo inteiro fazendo essa tradução, né, do que eu trabalhava ali para o mundo digital, porque desde o início, né, eu comecei a fazer freela, montei uma empresinha junto com 2, 3 amigos, então a gente desenvolvia sites, sabe? Então, assim, coisas como. Eu me lembro de ter feito site para Petrobras, sabe? Umas coisas que hoje em dia, imagina, né? Tipo, isso era 97, né? Então, assim. Nenhuma grande empresa dava importância para a internet. Então a internet era basicamente, chama esses moleques aí que mexe aí. Então, assim, né? Tipo, fazer sites de empresas grandes era super fácil, porque não tinha ninguém fazendo, né? Então. E eu fazia o tempo inteiro trabalhando com web, né? Então eu fui levando isso de trabalhar com web e em paralelo lendo esses livros, né? Então aí comecei a estudar o Ben Schneiderman, né? O Nielsen, o Norman, né? Que o Norman de certa forma era uma leitura dentro do curso de design, né? Então eu comecei a fazer essa transição, mas o tempo inteiro trabalhando com digital. Aí terminou o curso de design, que aí era uma coisa que eu sentia falta no curso, que aí era a parte mais de gestão, mais business, sabe? Tipo, o curso de design, hoje eu vejo ele como já era, assim, um primórdios, assim, do que hoje quando se fala design thinking, né? Ou seja, você trabalhar o lado criativo e o lado analítico. O curso de design é sempre que tem uma aula de guache, terminar a aula de guache, tinha uma aula de geometria descritiva, sabe? Aí tinha uma aula de cálculo e depois a gente ia para a aula de desenho de observação, sabe? Então, é um curso que ficava o tempo inteiro jogando com isso, mas a parte de gestão, né, de projeto, né, de como você vai tocar a tua vida profissional e como negócio, né, área de business, é zero, né? Cursos de design, assim, de certa forma que eu conheço, é disso, assim. E eu terminei o curso de design, eu já emendei numa escola de negócios, que é a FAI, em Curitiba, e eu fui fazer a pós-graduação exatamente para isso, ou seja, de ter assim, um pouco do conhecimento da parte de gestão. E o que me motivou muito, além disso daí, é que na época eu comecei a trabalhar no Centro de Design do Paraná. Que isso é muito legal contar, porque hoje em dia, quando a galera fica aí falando de design thinking, design estratégico, né, o Centro de Design do Paraná, para mim, assim, ele foi pioneiro nesse assunto aqui no Brasil, né? E tanto é que quando eu soube o que eles estavam fazendo, eu fiquei batendo lá e falei, cara, eu quero trabalhar aqui, quero trabalhar aqui, quero trabalhar aqui. Porque até então eu li artigos de fora, né? Eu lia bastante artigos do DMI, que é o Design Management Institute,
E eu lia o que estava acontecendo fora, ou seja, os designers, né, tocando empresas, designers sendo gestores, né, vice-presidente de empresas, né, então eu falei, caramba, é outro nível do design, e eu falei, é aí que eu quero chegar. E o Centro de Design Paraná foi pioneiro no Brasil nesse assunto, ou seja, em 99, se não me engano ele começou em 98, mas eu comecei em 99 com eles. E era uma estrutura bem pequena, a gente trabalhava com gestão do design, era o nome que era dado na época para esse assunto, né, de design estratégico, ou design thinking, que hoje chama, né? Mas a gente fazia exatamente isso, toda a parte de entender a estratégia, montar a estratégia, fazer pesquisa, sabe, ideação, técnicas de workshop, sabe, moderação, visual thinking, ou seja, você ter o pensamento assim rápido, projetual, de desenho, e isso lidando com equipes que não eram formadas por designers, né? Porque é muito fácil a gente fazer um processo de ideação, né, com recursos visuais onde só tem designer, né? Agora, o difícil é fazer isso numa empresa, né, de engenharia, onde só tem engenheiro, e fazer aquela galera trabalhar com o processo de design, né? Então, o Centro de Design Paraná, eu sempre falo, foi a minha segunda escola de design, sabe? Porque ali eu tive contato com gente muito bacana, né? E eu tive a oportunidade de ter contatos com assuntos, né? Então, imagina, a França Maliones, né? Que é, porra, a mulher é uma assim, que começou a coisa sobre design de serviço, a mulher veio para o Brasil no início dos anos 2000, então ela vinha, né, a gente tinha contato, a gente fazia workshops com eles, né, via muita gente da IDEO, veio uma de Londres também, a Jenny Prisher, que veio falar sobre design research, ou seja, pesquisa, aquela coisa de fazer empatia, ainda não tinha esses nomes, né, então tanto é que o curso que depois que eu fiz, o curso chamado Deep Dive, né, o curso da IDEO, não era Design Thinking, era Deep Dive, o nome do curso deles que eles davam, então isso tudo, né, no início dos anos 2000. O Centro de Design ele tinha, de certa forma, a gente vivia numa ilha, né, porque era um órgão, era uma ONG, né, mas era conectado, era um projeto pessoal, assim, do Jaime Lerner, que na época era o governador do Paraná, e assim, a gente tinha verba, então assim, o pessoal viajava, ia para Londres, fazia convênio com a Escócia, ia para os Estados Unidos, sabe, tipo, e a gente ali desenvolveu, houve dois grandes projetos, que era o Criação Paraná 1, Criação Paraná 2, ou seja, no primeiro foram 100 projetos, produtos desenvolvidos, paranaense, com essa pegada de gestão do design, ou seja, que hoje o que o pessoal chama de design thinking é basicamente o que a gente fazia lá, isso no início dos anos 2000. Foram lançados 100 produtos na primeira, no Criação Paraná 1, e no segundo, se não me engano, foi um pouco menos, devia ter uns 70, 80 produtos lançados. Que aí, o requisito tinha que ser uma empresa paranaense, e um escritório de design paranaense. Só que depois a gente acabou expandindo. Aí entraram alguns escritórios, ou de São Paulo ou Santa Catarina. Acho que até do Rio Grande do Sul também chegou a ter. Mas, assim, imagina, um negócio dessa envergadura no início dos anos 2000 acontecendo em Curitiba. Poxa. E é interessante porque hoje, assim, às vezes quando eu vejo, né, uma vez eu li um livro sobre a história do design thinking, não sei o que e tal. Eu li o livro assim e falei, caraca, em momento algum cita, né, a experiência do Centro de Design Paraná, assim, eu falei, cara, eu, na época, tanto é que o Centro de Design Paraná hoje cresceu tanto que hoje ele é referência nacional e se tornou o Centro Brasil Design, né? Ou seja, eles que tocam praticamente o programa brasileiro de design, assim, sabe, tipo, porque eles foram os pioneiros nisso, né? E eu trabalhei com eles 4 anos lá. Assim, foi minha segunda escola de design, sabe, tipo, de ter esse contato com a parte de design estratégico, de métodos, sabe, tipo, escritórios grandes de fora, né, Pentagon, a Landor, sabe, e trocando experiência com profissionais desses escritórios, né, então, vendo uma outra realidade, porque quando eu olhava para o mercado brasileiro, estava lá o escritório de design gráfico fazendo identidade visual, folder no área de empresa no fim do ano, né? Escritório de design de produto, aquele modelinho, desenha uma cadeira, desenha uma mesa, né? Faz uma ou outra fazer algum produto industrial, assim.
né? Não, E a gente tinha contato com empresas que, né, por exemplo, na IDEO, uma vez um projeto que eles apresentaram que era repensar toda a área de atendimento de um hospital. Aí eu ficava olhando assim, eu falei, caramba, mas cadê o produto? Cadê o visual aqui? Aí eu lembro que a Fran Samalhones me disse, ela falou assim, Érico, isso é serviço, é imaterial, é intangível. que ótimo. E me conta uma coisa, nessa época você morou fora também ou você viveu isso tudo aqui no Paraná? Porque eu vi, você teve uma experiência em Stanford também, eu fiquei em dúvida. Na verdade, eu sempre ia fazer cursos, né? Eu Ah, nunca tá. morei, nunca morei mesmo, né? Eu ia fazer cursos, né? E de certa forma eu venho fazendo isso até hoje. Assim, parte das minhas férias assim do meu planejamento, assim, até como investimento para minha carreira mesmo, assim. Parte das minhas férias é ir para os Estados Unidos, né? Porque, assim, isso é porque até tem um sonho particular mesmo, assim, da Califórnia, trabalhar ali no Vale. Então, assim, eu tive bastante contato, já fiz projetos com empresas de lá, né? Já fiz projetos de empresas de startup de lá que estavam vindo para o Brasil. Então, assim, eu sempre estou em contato lá fora, né? Principalmente a Califórnia, assim, a Califórnia é, chegou períodos assim que eu ia 4, 5 vezes para lá, ficava 1, 2 semanas, então fazia treinamento, fazia curso, né? Ou trabalhava em projetos, sabe? Então, mas isso foi assim, nunca peguei né, morar longo período lá não. De curiosidade também, e essa sua ligação com o mestrado? Porque você fez um mestrado em cultura digital e educação, né? Foi antes ou depois da Universidade Federal do Paraná? Como é que foi isso? Então, aí, assim, depois da experiência do centro de design, né, quando saiu o governador, já milênio, entrou um outro governador, é aquela coisa de política, né? Nenhum quer continuar o projeto do outro, né? Uhum. Então, assim, praticamente foi encerrado o centro de design. Na verdade, não foi encerrado, mas tendeu a zero, assim, o nosso orçamento. Então, muitos saíram, né? Eu, como já estava aquecido a coisa de web, né, já tinha passado a bolha do ano 2000 ali, então o mercado já estava um pouquinho mais maduro. E aí eu fui trabalhar, né, com web novamente, fui ser coordenador web da Vivo Telecom, né, na Regional Sul, que era em Curitiba, né, e depois eu abri uma outra empresa de web também, mas é com um outro viés, né? Mas aí, assim, internamente eu sempre tive essa coisa. Como a minha formação era muito eu correndo atrás das coisas, né? E como eu tinha acesso a computador e internet desde cedo, nossa, eu tenho contato com pessoas assim de vários níveis, assim. E eu peguei basicamente hoje esses caras que hoje são referências assim, eu conheço eles, né, há 15 anos, quando eles ainda estavam começando, não eram referências, né? Uhum. Então, assim, desde então eu trocava e-mail, né? Aprendia, muitos deles foram meus mentores e tutores, que a XDA desde o início tinha um programa de mentoria, então alguns desses profissionais eram meus mentores. Então eu sempre tive esse desejo de, tipo, putz, tudo que eu tô aprendendo eu quero passar para os outros, né? E assim, né, ainda tinha um pouquinho, assim, no meu sangue, assim, aquela coisa de ser pesquisador e tal, então eu falei, não, beleza, eu vou fazer um mestrado. E assim, como eu estava muito forte ligado a Curitiba e até então não tinha nenhum mestrado de design em Curitiba, não tinha nenhum, né? Hoje tem, né? Mas na época eu não tinha, em 2004. Aí eu acabei entrando no programa de educação, onde eles têm uma linha lá de cultura digital, e eu fui trabalhar exatamente design e interação na construção de ambientes virtuais de aprendizado, né? Então, ou seja, eu conectei design de interação, que é algo que eu vinha estudando e pesquisando, com a área, né, do programa em si. Então, eu terminei meu mestrado e, assim, antes de terminar o mestrado, na verdade, um pouquinho ali antes de terminar, eu já comecei com uma ideia de criar um negócio chamado Instituto de Design de Interação, que eu falei, não, putz, eu quero montar algo de curso de design de interação. Aí eu lembro que eu dei uma vez uma palestra sobre usabilidade, aí eu dei um cursinho de como fazer teste de usabilidade, né? Ou seja, coisas que eu já vinha fazendo na minha vida profissional, que agora, de certa forma, estava ganhando respaldo porque, não, pô, né, o cara tem um mestrado, né? Porque até então, né, se eu aparecesse em alguma faculdade, ela falar, eu quero dar um curso aí de arquitetura de informação ou usabilidade, os caras iam olhar para você e falar, sai daqui, né? Tipo, a academia tem um pouco disso, né? Então,
ter feito o mestrado foi um carimbo, assim, do tipo, ah, não, legal, você é mestre, então agora você pode falar um pouquinho mais sobre o que você faz, né? Então, aí eu tinha essa ideia de fazer esse instituto, que depois ele acabou se consolidando como Faber Ludens, né? Que aí eu fui achando outras pessoas, né? Porque, assim, a ideia inicial e o desejo era meu, mas eu falei, cara, eu não consigo fazer nada sozinho. Então, foi interessante, porque aí eu fui achando outras pessoas, inclusive até de Curitiba mesmo, né, tipo, em rede, ou lista de e-mail e tal. Então a gente foi se encontrando, e a gente foi se encontrando até que a gente chegou nos 6 pessoas que. Aí a gente foi e abriu o Faber Ludens, né? Então, assim, do Instituto Olha, que Inicial legal! virou o Faber Ludens, que aí logo que eu terminei o meu mestrado, então assim, eu era o único dos 6 que era mestre, né? Então eu que, né, de certa forma, acabou me tornando assim, tipo, a referência, mas por causa, tem uma especialização, tem um mestre ali no meio, mas o resto ninguém tinha mestrado. E foi assim uma experiência super bacana, porque foi ao mesmo tempo que aconteceu a especialização aí da PUC, né, aí de BH, né, que o pessoal montou. Até a gente, por pouco, a gente não foi o primeiro a lançar o curso, né? Porque também foi uma batalha, né? Porque a gente não tinha nenhuma instituição por trás. E assim, aquela coisa, né? Eu fui, bati na Federal do Paraná, que era onde eu tinha estudado. Falei, tem um curso de especialização em design e interação. Os caras, quê? O que é isso? Né? Aí beleza, aí na PUC, na Tuiuti, na Positivo, bati em todas as faculdades aqui. Tudo. Cara, e ninguém fala, não, para com isso, a interação não tem futuro não, sabe? Tipo, aí eu falei, beleza. Aí a gente conseguiu uma faculdade pequenininha, chamada FISAM, que aí comprou a nossa ideia do projeto e acabaram tocando, né? Então, quando a gente lançou o curso, que foi a primeira turma em maio, a PUC Minas já tinha aberto a turma em março, né? Então, assim, é coisa de 2, 3 meses, porque a gente já estava desde o ano anterior, já tudo pronto, já. E o que foi mais legal da montagem do curso foi, de novo, essa minha conexão com o XDA, né? A XDA. Porque muitos das pessoas, né, como Dave Maluf, John Coco, sabe, vários deles, assim, eles eram meus tutores, né, o pessoal da Ivreia toda, a professora Simona e tudo mais, eles, de certa forma, a grade da Faber Ludens foi muito desse meu contato com eles, e eu ia montando, né, as emendas, passava para eles, eles davam feedback, né, ou feedback, assim, tipo, faz assim, faz assado. Por exemplo, da gente, desde o início, a gente tem uma disciplina de Arduino, né, ou seja, desde a primeira turma do Faber Ludens, a gente tinha uma disciplina de Arduino, que era um negócio super novo no mercado, assim, que tinha surgido exatamente na Ivrea, lá na Itália, né, até o próprio Massimo Banzi, quando eu enviei para ele o pedido, né, de me ajudar na montagem, assim, ele me mandou o material, sabe? Falou, cara, trabalha esse conteúdo, esse, e aí foi legal porque as primeiras turmas de Arduino foi até eu que lecionei, assim, porque era algo que aí eu já estava meio que voltando, né, aquela minha vidinha lá, quando eu era adolescente, no curso técnico, né, de ficar mexendo com placa, programando e tal. E foi uma experiência super legal. Mas aquela coisa, né? Tipo, ali era meio que uma prototipação de uma pós-graduação. Eu fiquei de 2007 até 2010. Aí em 2010 eu tava sentindo que eu precisava fazer uma reformulação, assim, sabe? Eu falei, não, legal, mas a realidade do mercado é outra, né? Porque, assim, como o tempo inteiro eu trabalhava, né, dando aula e tal, mas o tempo inteiro eu trabalhava com escritório, dando consultoria, eu trabalhando para alguma empresa, e nessa época eu estava trabalhando no CESA, né, que é o Instituto de Inovação lá do Recife, e eu vi que, assim, o campo, né, o que a gente trabalhava no Faber Ludens estava muito desconecto do mercado, sabe? Aí eu senti dessa necessidade, aí é aquela coisa de pluralidade, né? Aí você solta a ideia, se as pessoas não compram, aí você pega o seu saquinho, assim, junta a tua tralha, assim, e vai para outro lugar. Aí eu fui para a Universidade Positivo e abri a especialização lá de design centrado no usuário.
Que aí sim, assim, ali já foi assim, uma versão 2.0 da experiência que eu tive de 2007 até 2010, né? Então ali foi a versão 2.0, assim, porque aí ali eu comecei a trabalhar algumas disciplinas, e uma das coisas que foi a principal característica da pós Design Central do Usuário é que todos os professores tinham mais de 10 anos de experiência de mercado, ou seja, a pessoa trabalhava, tinha escritório, era funcionário de alguma grande empresa, ou seja, tudo que ele estava falando ali, ele vivenciava no dia a dia, né? Então, aí foi aí que eu falei, não, legal, agora está no modelo que eu acho mais adequado para o cenário brasileiro do momento, né? Ou seja, onde via muita gente por curiosidade, o mercado digital só crescendo, né? E sempre com um déficit, né? Porque até hoje existe esse déficit de profissional para trabalhar ou com design de interação, ou arquitetura da informação, ou X, né? Conforme a nomenclatura que se dá, mas esse perfil de profissional até hoje, né, há um déficit, né? Então, assim, por mais que as pessoas às vezes me falam assim, tipo, mas putz, você não tem experiência nenhuma, né? E a galera só quer gente com experiência, tal. Eu falei, cara, mas faça a tua experiência, né? Sabe, tipo, vá lá, pegue um projeto, toque por conta própria, aí você pega um projeto de uma ponta a outra e trabalhe, sei lá, à noite em casa e você chega e apresenta, né? Porque a velocidade, né? Assim, parece que não cabe entrar um profissional muito júnior, né? Então, assim, são poucas empresas que têm um programa, né, de pegar estagiário, pegar designer júnior, fazer esse crescimento dele dentro da empresa, né? Por causa da agilidade, as empresas querem já um cara, né, mesmo que peça júnior, né, mas é um cara que já é um safo, né, um cara que já saiba fazer pesquisa, um cara que já saiba mexer e trabalhar com arquitetura da informação, que saiba moderar um teste de usabilidade, sabe? Então, aí essa experiência hoje da Positivo, eu acredito, né, assim, e pelo retorno que os alunos têm tido, ele está muito mais conectado, assim, eu tenho acompanhado alunos que têm estudado na Positivo e 2 anos depois eles já estão, né, realocados em posições melhores. E assim, além de fazer tudo isso uma coisa que eu procuro estar sempre, assim, é movimentando a comunidade, sabe? Então, assim, lá atrás, né, como foi super importante na montagem do Faveludas, a minha conexão com profissionais lá de fora, que, de certa forma, ou foram alunos das primeiras escolas de design e interação, ou eram os professores das primeiras escolas de design e interação, e, assim, a minha participação no XDA, que começou em 2006, né, eu nunca deixei, sabe? Eu acho muito importante, e é uma das coisas que às vezes eu sinto falta, às vezes quando eu vejo profissionais assim que vão crescendo profissionalmente e tal, a empresa meio que se vira, não sei, não participa da comunidade, sabe? É uma coisa assim que eu vejo muito como acontece, por exemplo, na cultura do Vale do Silício, né? O cara que hoje era startupeiro ontem, né? Tinha uma startupzinha pequena ontem, hoje o cara é um grande empresário de uma empresa, não sei o quê. O cara continua indo e vai dar palestra, dar mentoria, sabe? E eu procuro fazer isso o tempo inteiro. Então, assim, a minha atuação dentro do XDA eu acho super importante e é uma coisa que eu me orgulho bastante, assim, de ter participado já há 10 anos já com esse pessoal, sabe? E que eu gosto muito de ver, assim, é o filhote que surgiu ali, que é o ISA, né? Que é o Interaction South America, ou seja, que também surgiu de um movimento super interessante, né? Ou seja, os capítulos do XDA, então assim, eu desde 2006, final de 2006 para 2007, eu montei o capítulo em Curitiba, até por causa que BH tinha aberto um capítulo e Recife também. Então eu falei, opa, né, vamos abrir em Curitiba. E como já tinha essa movimentação para abertura do que seria o Faveludas, né, eu falei, não, é a oportunidade da gente ter um negócio aqui na cidade e tudo mais. Então, aí foi interessante, porque a gente é aquela coisa, né, bem... aquela vontade de fazer alguma coisa. A gente, em 2007, a gente já começa uma conversa entre os capítulos Curitiba e BH. A gente até tinha feito um experimento de fazer um Dia Mundial da Usabilidade, onde um BH cuidou de uma parte, acho que era a parte da manhã, Curitiba ficou com a parte da tarde, um transmitiu a palestra para o outro e tal, e a gente falou, cara,
vamos fazer um evento, né, do XDA Brasil, algo assim, e assim, bem que nem moleque mesmo. Aí eu peguei, né, mandei e-mail, dei uma proposta, montei um projeto e tal, porque o evento lá fora chama Interaction. O evento acho que estava no segundo ou no terceira edição, e eu mandei a proposta, e foi interessante porque eles falaram não, tal, e alguns até tipo, cara, né, calma, né, vocês são nanicos ainda, né, então... Isso era 2011? Não, não, isso foi 2007 para 2008. Olha. Que a gente queria organizar o 2009 no Brasil, Ah, né? O Interaction mesmo, assim, o grandão lá de fora. Aí foi legal porque eles falaram assim, ó, cara, legal, bacana, a vontade de vocês, mas faça um negocinho menor aí, local aí e tal, né? Depois a gente conversa. E foi aí começou essa conversa entre BH e Curitiba, né? Aí tinha também o pessoal do Recife, né? Aí a gente começou a conversar da gente fazer uma movimentação. E foi legal porque a gente tinha decidido de falar, nem Curitiba, nem BH, né? Vamos fazer em São Paulo, que é a principal cidade. Aí a gente foi atrás de pessoas que vinham trabalhando em São Paulo, e a gente achou algumas pessoas, e a gente foi atrás e o evento acabou acontecendo, né? Então, assim, eu me sinto bastante orgulhoso assim do ISA hoje ter saído do Brasil, um evento que leva mais de 1.000 pessoas, né? Que grandes empresas patrocinam, que as pessoas vêm profissionais não só para palestrar, mas para participar do evento, vêm profissionais do mundo todo, né? Então, eventos aqui no Brasil, a gente já teve gente da China, do Japão, muitos profissionais da Europa que vêm para o Brasil para participar de um evento de design interação aqui, né? Então, assim, isso, assim, na minha trajetória é uma coisa que, assim, é voluntário, né? Imagina, desde 2006 não ganho nada com o XDA, né? Me dedico mensalmente a fazer eventos, fazer coisas, chamar gente para palestrar. E hoje, desde janeiro do ano passado, eu estou como coordenador latino-americano do XDA. E então, meu papel hoje é ficar fomentando capítulos, né? Não só aqui no Brasil, como na América Latina toda, né? Então, eu tenho uma parceira, que é a Yamila, que é uma profissional argentina, mas hoje mora em Santiago do Chile. Então a gente meio que se divide nas tarefas, né? Ela cuida dos capítulos hispanohablantes e eu cuido dos capítulos brasileiros, né? E é claro que assim o XDA Brasil, somando todos os capítulos e as ações, eles são maiores, né? Mas é mais pelo histórico, assim, como a gente se organizou mais cedo. Então, por isso que quando a gente fomentou, por exemplo, o pessoal da Argentina, né? Que aí o ISA foi para a Argentina, primeiro para Buenos Aires, depois para Córdoba, e agora está indo para Santiago, no Chile. Ou seja, é para a gente levar isso, né, e a coisa ir crescendo mesmo, ou seja, a gente poder trocar, né, são profissionais que estão muito próximo da gente aqui, e às vezes a gente fica só olhando, né, para a Europa e Estados Unidos, e aqui do nosso lado, aqui tem profissionais tão bons quanto, né, e muito mais próximo da nossa realidade, né, realidade latina, né, ou seja, as empresas que aqui estão atendem na Argentina, atendem no Chile, ou seja, então a realidade é muito mais próxima. Então, assim, na minha carreira, assim, é uma coisa que eu me orgulho bastante, assim, de ter ajudado a criar o ISA, né, de estar participando do XDA, assim, nunca larguei o osso, sabe? É uma coisa que eu gosto bastante, assim. E falando um pouco mais sobre os capítulos brasileiros, eu acho que as pessoas que acompanham o Movimento X, elas podem se interessar em colaborar com a iniciativa. Então, para quem se interessou, o que deve fazer? Entrar em contato com você? Se na cidade, por um acaso, não tem um capítulo local e ela ficou interessada? Ou mesmo se ela sabe que tem, mas ela também quer ajudar, como é que você recomenda? O primeiro passo é assim, entrar no site xda.org, né? Lá tem a área dos capítulos, aí você vai ver se na tua cidade tem ou não um capítulo. Se tiver, melhor, né? Porque aí é só acionar as pessoas, ali tem um contato das pessoas que são os líderes locais. Se não tiver capítulo, né? Aí a ideia é entrar em contato comigo, né? O meu e-mail é efileno@gmail.com. É só mandar que aí a gente conversa,
formas de como começar a fomentar o capítulo do XDA na sua cidade, né? Mas basicamente o que a gente aconselha é pelo menos ter mais 2 pessoas junto de você, né? Trabalhar em trio, né? Porque a gente sabe que ficar uma pessoa vai ficar pesado e tal, e trabalhar em trio e fazer um primeiro evento, né? Ou seja, conseguir reunir, sei lá, 20 pessoas, né? Não é nem pelo número, mas saber que a pessoa consegue, tipo, lançar um desafio, assim, vamos se reunir, pode ser num bar, sabe? Conseguir reunir umas pessoas e apresentar a proposta do XDA. Se as pessoas toparem, aí sim, né, é enviado o formulário, aí eu passo o link, tem um formulário, a pessoa preenche os dados, tal, cidade, aí entra mais numa formalidade da abertura do capítulo. Isso que eu acho muito legal do XDA, né, porque é uma associação livre, né, não paga anuidade, nada, né, não tem essa coisa, é uma coisa onde todo mundo acaba se doando mesmo, todo mundo é voluntário ali, e é uma coisa até bonita, né, porque quando a gente precisa de dinheiro, é literalmente fazer, a gente faz uma vaquinha, né, então no site do XDA, então, a gente precisa de US$ 15.000, aí lança lá e todo mundo começa a contribuir. Então a gente rodou a vaquinha lá de US$ 15.000, porque aí precisa contratar um escritório para fazer, porque assim, todo mundo é voluntário, cada um tem o seu a fazer, mas ok, vamos fazer o site, vamos fazer uma coisa organizada, então vamos contratar alguém que faça, sabe? Então, mas é muito legal, porque através do XDA, assim, praticamente todo profissional, todo autor de livro de design, de interação, o X, arquitetura da informação, eu tive a oportunidade de conhecer esses caras, de sentar, tomar cerveja, bater papo, tudo através do XDA, sabe? É uma oportunidade fantástica, né, para quem quer se envolver mais com o movimento, quem quer acompanhar mais os eventos. Sim, sim. Aqui os capítulos eles sempre passam, né, por movimentos assim. Às vezes estão mais ativos, mais quietinhos, né? Até por exemplo o BH mesmo. Agora a galera está reativando, ou seja, um dos capítulos que foram assim pioneiros no Brasil, né? Eu não lembro, assim, eu não sei te dizer se foi Recife ou BH que foi o primeiro que foi aberto, mas eu lembro que quando apareceu o PIN de Curitiba ali, nós éramos o terceiro, né? No mapinha lá do XDA, já tinha BH e Recife, ou seja, e BH agora está sendo reativado, né? Pois Porque é, já fui até num evento que está super legal. Fui na semana passada e no mês que vem vai ter um dia inteiro. Tá todo mundo super animado e contente com essa volta. não, isso eu tenho visto, por exemplo, o Rio de Janeiro também, né, reaquecendo, né, e é o que eu acho bacana, né, então, por exemplo, o ISA, né, hoje é um grande evento, referência mundial, né, então, por exemplo, hoje, quando eu vou no evento, no Interaction, que acontece sempre em fevereiro, o Interaction, que é o principal evento do XDA, ele fica migrando, né, entre Europa e Estados Unidos, né, então um ano na Europa, outro ano nos Estados Unidos. E o nosso acontece aqui no segundo semestre. Então, quando eu vou para o evento lá fora, nossa, todo mundo já conhece o ISA. Muitos profissionais vêm até a mim assim, falam, cara, eu quero palestrar lá no ISA, sabe? Porque todo mundo adora a vibe do evento. Até né, esse ano que foi em Helsinki, o Interaction, eu e a Mila, a gente subiu no palco, né, para divulgar o ISA em Santiago. E a gente vendeu ele como se fosse a mesma coisa como funciona as Olimpíadas, né? Tem a Olimpíada de Inverno e tem a Olimpíada de Verão. A gente falou, tem o Interaction de Inverno, que literalmente a gente estava no meio da neve lá em Helsinki. Aí eu falei, se vocês quiserem um sol, pegar uma praia, não sei o quê, apesar do Pacífico ser água gelada, né? Mas a gente falou, lá tem sol, vai ter a beira-mar, né? Então vai ser em Santiago. Que ótimo. E agora, mudando um pouco de assunto, Érico, na sua opinião, o que é a experiência do usuário? Qual que é a sua visão ou como você definiria a experiência do usuário? Olha, esse é um tema assim bastante complexo porque quando eu tive contato com o tema experiência do usuário foi bem assim através de textos do Norman, né? E eu acredito assim, a minha visão de experiência do usuário é entender, né, como as pessoas, qual é a resposta, né, pessoal que cada um tem ao interagir, ao utilizar um produto ou serviço, né? Então, assim, a experiência antes, durante e após, né, a utilização, a interação
com aquele produto ou serviço, né? Então, a experiência, a minha visão, assim, eu encaro a experiência do usuário como uma área para se estudar, sabe? Uma área para ter como seria um guarda-chuva, sabe? E aí pode ser designer, engenheiro, qualquer pessoa que acabe, arquiteto, né? Qualquer pessoa que trabalhe com projeto, né? Ele tem que ter esse mindset da experiência que a pessoa vai ter ao utilizar, ao consumir, né? Ao comprar aquele produto ou serviço, né? Então, eu encaro muito mais a experiência do usuário como um mindset mesmo, projetual, do que, por exemplo, um campo de atuação, sabe? Esse é um posicionamento que eu tenho, assim, que às vezes acaba ficando até meio polêmico, assim, sabe? Eu às vezes critico bastante, hoje eu estou criticando menos a coisa, por exemplo, de UX design, sabe? Eu sei que, tipo, muita gente sabe desse meu posicionamento, que, por exemplo, eu acho que o UX design não existe, porque ninguém projeta a experiência de ninguém, né? Então, na verdade, o que você faz é construir, você acaba projetando os artefatos que vão estar ali, o serviço, né, o negócio, isso você consegue projetar, você consegue pensar e construir. Agora a experiência, cada um vai ter a sua, né? Então, eu vou projetar uma montanha russa, sabe? Tipo, tem gente que vai sentar, vai achar que o negócio é sem graça, tem gente que vai sentar, vai morrer de medo, tem gente que vai ficar dando gargalhada, tem gente que vai chorar, sabe? Tipo, como que eu consigo projetar a experiência? Eu não consigo projetar a experiência, sabe? A experiência é a pessoa que vai ter que vivenciar, vai ter que experimentar aquilo ali. E assim, o que a gente consegue fazer é uma pesquisa, né? Ver, como que, olha, desenhei essa cadeira aqui, como que a pessoa utiliza essa cadeira? Desenhei essa interface desse app aqui, como que as pessoas utilizam essa interface, né? Então, assim, aí sim a gente começa a ver, né, como um estudo, né, ou seja, qual foi a experiência que ela teve ao utilizar aquela interface, qual foi a experiência, né? Então, assim, eu vejo o X mais como um mindset projetual, assim, sabe? O que acaba sendo o campo mesmo de atuação é esse: o cara vai focar mais na interação, se o cara vai ser mais um user interface, vai cuidar do front-end, ser um pro-office, sabe? Então... E agora eu fiquei curiosa, porque você que está há tantos anos trabalhando com design estratégico, design de interação, design de serviço, design thinking, essa salada toda de... todos os afins, né? E também com pesquisa, etc. Enfim, o que em pouco tempo que eu estou pesquisando, mas eu sinto assim que a experiência do usuário como disciplina, como mindset projetual e também como prática, vamos dizer assim, está evoluindo e se modificando bastante, né? Uma área cheia de nomenclatura, muda, etc. e tal. E você que acompanha isso, tanto do ponto de vista, vamos chamar assim, de instituições de ensino, né? Que além de sempre estudar, eu sei que você também coordena pós-graduação, você sempre deu aula, então você faz esse elo entre o mercado e as instituições de ensino. Tem alguma coisa que chama mais sua atenção, assim, nessa evolução que a disciplina que está acontecendo? Assim, se a gente pudesse pensar, quem trabalha com o X, quem trabalhava com o X há 10 anos atrás e hoje, quais são as principais diferenças, né? Que implicações essas mudanças trazem para quem trabalha com o X? Uma coisa que eu vejo que tem acontecido bastante é a especialização em determinadas partes do projeto, sabe? O que antes era meio que um profissional, que ainda existe, né? Mas hoje a gente consegue ter já separações, assim, ou seja, não que seja algo ruim ter separações, mas profissionais que, por exemplo, acaba se focando, profissional que acaba focando mais o olhar dele para pesquisa. Então, é um profissional que vai trabalhar mais com pesquisa e design. Ou seja, ele consegue trabalhar só com pesquisa, sabe? Ele não precisa ser mais um profissional que vai fazer pesquisa, depois senta para fazer arquitetura da informação, depois senta para fazer interface, depois ele vai fazer teste de usabilidade e, se ele puder programar, melhor ainda, né? Que, por exemplo, a minha carreira foi assim, né? Eu já passei de ponta a ponta, né, em desenvolvimento de projetos assim, de design. Né? Já fui programador e depois também já trabalhei na ponta até como dono de empresa, assim, de escritório. Então, o que eu percebo hoje é
o profissional ele consegue se especializar, né? Então eu consigo focar mais na pesquisa, tem outros que ficam mais na arquitetura, né? Então mais na montagem de wireframe, né? De pensando no fluxo navegacional, né? Tem profissional que, por exemplo, não, quero trabalhar com front-end mesmo, então e ainda mais com as ferramentas que hoje a gente tem, então a gente consegue rapidamente fazer uma interface, né, um protótipo ainda, né, mas uma interface navegável que tenha um visual perto do final mesmo, com layout, mas ao mesmo tempo o cara já rapidamente já é um programa, né, em HTML e CSS, então você consegue em uma semana, por exemplo, montar um app e vê-lo funcionando no celular. Então, assim, tem profissionais para todas assim, as partes do desenvolvimento de um projeto. Então, tem profissional que fica só na parte de prototipação, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu percebo, né? A figura do profissional bombril, né? Que é aquele mil e uma utilidades, assim, sabe? Ele hoje, se o cara curtir, tipo, putz, eu quero trabalhar só com desenho de negócio, assim, sabe? Eu quero trabalhar só com a parte de design de serviço. Sabe, tem consultoria especializadas, tem mercado para isso, tem empresas que contratam, né? Então, eu quero trabalhar só com arquitetura da informação. Da mesma forma, tem empresas, tem consultoria especializadas nisso, tem empresas que contratam isso. Eu quero só ficar fazendo teste de usabilidade. Da mesma forma, vai ter empresa especializada contratando, comprando, né? Coisa que quando eu comecei, não, você tinha que fazer tudo e muitas das coisas que eu fazia às vezes era escondido do cliente, né? Então, teste de usabilidade, né? Sabe? Tipo, putz, demorou tempos para eu apresentar que eu fazia teste de usabilidade, porque o cliente não pagava por teste de usabilidade, né? Ou seja, né, onde já se viu, né? Eu já vi várias vezes, né? Onde já se viu, vou fazer um teste de usabilidade com 10 pessoas, nossa, meu site tem milhares de pessoas navegando, como que 10 pessoas, né? Então toda essa problemática da pesquisa qualitativa versus, né, a pesquisa quant. Então, assim, é interessante porque no início o que eu fazia? Eu botava um escopo grande de projeto, sei lá, 300 horas de projeto, sendo que vou gastar 100 fazendo teste de usabilidade e 200 fazendo o projeto, sabe? Então, no início eu tive que esconder muito, assim, sabe? Fazer arquitetura de informação. Não era um entregável, né, do projeto. A arquitetura de informação era mais um passo antes de eu começar a trabalhar a interface, né, visual, né? Então, fazer um teste de usabilidade ou em papel. Então, a hora que isso começou a ganhar importância dentro do cenário, de isso se tornar um entregável, inclusive das empresas na hora de contratar, né, falar, olha, a gente vai ter uma reunião da apresentação da arquitetura, depois a gente vai fazer um teste de usabilidade só na arquitetura, em wireframe, né? Aí isso começou a ganhar importância e aí começou a ter profissionais que começaram a se especializar nessas coisas, né? Então, só pesquisa, só arquitetura, só teste de usabilidade, ou só user interface, ou não, vou trabalhar mais com essa pegada, né? Hoje, por exemplo, tem até a pegada de full stack, né? De full stack, que é o profissional de ponta a ponta. Então, assim, é interessante ver assim, a evolução e a profissionalização. E uma das coisas que desde também que eu tenho acompanhado assim profissionalmente, por causa até de pós-graduação, é assim, a valorização profissional, né? O profissional de design que trabalha com essa área de UX, né? De novo, arquitetura, de informação, usabilidade, eles recebem mais do que um profissional de design que vai trabalhar identidade visual ou um design de produto, sabe? O salário é melhor, sabe? As pessoas começam a pensar de forma mais holística, né? Elas começam a se formar também, a ter bagagem para pensar o todo e não só nas soluções visuais, né? Sim, sim. Porque ele acabou, né, ampliando o discurso, né? O discurso projetual ficou mais rico, né? Ou seja, o que antes a preocupação era fazer uma peça gráfica, um produto, né? Hoje já se discute, né, como que a pessoa vai interagir, né, com aquela peça gráfica, ou como que a pessoa vai interagir com aquele produto, né? Qual vai ser a experiência que a pessoa vai ter ao utilizar aquele produto ou serviço. Então, assim, hoje o discurso do design acaba ficando mais rico, né?
Uhum. Então, assim, é por isso que eu vejo com naturalidade essa coisa de surgimento de um monte de nomes, de coisas, assim. Eu só acho, às vezes, só fico meio triste, assim, quando é coisa meio banal, assim, sabe? Coisas do tipo, use experience, aí, não, a experiência do usuário é Exu, sabe? Umas coisas meio. Eu acho que aí já é banalidade, já, sabe? Em vez de chamar wireframe, vou chamar rabisco frame, sabe? Tipo, cara, mas qual a diferença do rabisco frame pro wireframe, sabe? Tipo, wireframe você faz à mão, faz no computador, sabe? Tipo, não, a mão é rabisco frame, sabe? Umas coisas assim. Tipo, brainstorm, vamos fazer body storm, vamos fazer place storm, vamos fazer food, sabe? Umas coisas. É. E isso às vezes deixa as pessoas mais confusas, principalmente para Exatamente. quem quer aprender mais e está começando na área, né? Não, isso é o que causa mais confusão, é quando se torna essa banalidade, assim, sabe? Do tipo, só para mostrar que você domina, que, não, eu sou especialista em rabisco frame e sou profissional de Exu, sabe? Tipo, Exu, né? Tipo, É, é user experience. Se quer traduzir, então traduz para a experiência do usuário, sabe? Mas a sigla é o X, pouco importa, né? Sabe? Sabe? Tipo, a palavra é design, sabe? E aí, eu vou traduzir, né? Então, desenho industrial, você quer voltar a chamar desenho industrial, sendo que o que pouco se faz é desenho, muito menos trabalha no industrial, sabe? Então, a palavra é design, é uma palavra em inglês, ok. Paciência que a gente não tem. Em espanhol tem, né? Em espanhol tem. Tem o de burro e tem o de senho, né? Em português não tem. Então, paciência, né? E pegando um gancho nesse ponto interessante que você trouxe, né? Que você aprendeu a trabalhar no todo e hoje aí teve essas oportunidades de especializações, né? Isso que está acontecendo muito, como você disse, e também tem as pessoas que estão se destacando como full stack. E aí a gente falou das diversas possibilidades que a gente tem para trabalhar com a experiência do usuário, né? Nessas especializações. Mas eu queria saber a sua opinião sobre quais são as principais habilidades que um profissional de UX deve desenvolver. Então, assim, pensando que tem essas diversas possibilidades, né? Um que vai ficar mais na pesquisa, o outro que pode ficar mais para prototipação. Mas qual que é o cerne? Que é a base que as pessoas precisam ter para fazer um trabalho legal, para desenvolver um mindset legal? Eu acho que assim, uma das coisas que para trabalhar com design, de certa forma, é ser curioso, sabe? Assim, tem que ser um profissional extremamente curioso, assim, porque ele vai ter que lidar o tempo inteiro com um novo, né? E um novo em todos os sentidos, né? Novas ferramentas, novos clientes. Tem que ser uma pessoa curiosa que experimenta tudo, assim, sabe? Um profissional que já começa com vícios, sabe? É ruim. Então, você tem que ser um cara curioso, tem que ser um cara que aberto a conexões, né? E isso é uma das coisas importantes dentro do design, essa coisa de você o tempo inteiro, né, ficar fazendo esse movimento de análise e síntese, né? O tempo inteiro você fica fazendo, né? Você faz a parte de análise, de fazer essas conexões, e depois você faz a síntese, ou seja, daquela conexão, como que eu vou extrair algo que vai enriquecer o meu projeto, né? Então, eu estou fazendo um projeto na área médica, putz, como que eu vou conectar com profissionais da área da saúde, né? Então, vou trazer para um processo mais de cocriação, então vou trazer médicos, enfermeiros, mas ao mesmo tempo estou aprendendo aqui um pouco, né, que eu consiga ter um diálogo, né? Porque assim, o profissional de design que fica só conversando com o designer, né, é um cara super limitado. Então tem que ser um cara curioso, né, aberto às novas possibilidades, a novas conexões, né, tem que ter essa coisa de análise e síntese muito forte, né, o tempo inteiro, né, fazendo essas conexões. Uma das coisas que está por trás do mindset, que hoje se chama design thinking, que é aquilo que eu comentei, que as faculdades de design sempre fizeram, né? E o que eu acho estranho é que hoje, quando se fala em design thinking, eu sempre encontrei alguns professores meus e falam, cara, a gente fazia isso, mas nem vocês sabiam que isso acontecia, né? Porque essa coisa de ficar trabalhando, né? Como eu comentei, né? Tem aula de cálculo, aula de desenho com guache, a geometria descritiva e analítica, e daqui a pouco você trabalhar desenho de observação, sabe? Essa coisa de você o tempo inteiro, né, ficar migrando, né, do analítico pro criativo, né? Ou seja, o tempo inteiro você ficar fazendo isso também é super importante para projetos de design.
né? E o que eu acho que também é muito importante é trabalhar com gente, assim, sabe? É você conhecer as pessoas, né? Estar em contato com as pessoas, estar no escritório, na frente do computador, é uma consequência, né, dessa abordagem centrada no ser humano, ou seja, estar na rua, conversando com as pessoas, fazendo pesquisa, volta para o escritório, reúne com a equipe, troca, né, a experiência do que vocês tiveram, aí sim você senta no computador, sabe? Eu acho que uma vez eu dei até uma palestra, não lembro de que eu fui, que eu botei assim, acho que foi no Cubo aqui em São Paulo, que eu botei assim, né? Tipo, o X sem U, né? Sem o usuário, é só a letra X, né? Tipo, sabe? E é uma pena, às vezes eu vejo, né? O X, o X, o X, e a pessoa fica na frente do computador o tempo inteiro, sabe? Aí eu fico pensando, caramba, cadê o usuário, né? Cadê? Eles falam aonde, né? Pelo Skype? Ou fica só vendo Facebook e tentando montar persona com isso? Não, meu, você tem que ir no projeto mesmo, assim, né? Você tem que ir pra rua, tem que conversar com as pessoas, vivenciar, sabe? Eu vou fazer um projeto sobre RH, meu, então vá para os RH, sabe? Vou fazer um projeto para repensar a ferramenta de atendimento ao consumidor. Então vá lá, né? Bota lá o fonezinho, né? Vai ser um atendente, vai ser um PA lá de atendimento ao consumidor, vai passar um dia lá, né? Ver para sentir mesmo, assim, sabe? Porque é assim que você vai conseguir projetar algo para alguém, né? Senão você acaba projetando para você achando que está projetando para alguém, né? Você acaba projetando em cima das suas próprias experiências, né? E sem viver a experiência, né, do que é o outro contexto. Ou seja, se eu nunca vi o funcionamento de um telemarketing, né, sabe, o que eu vou projetar, né, o que eu posso agregar? Beleza, eu vou ter todo o meu background de arquitetura de informação, diagramação, princípio de legibilidade, leiturabilidade, navegabilidade, legal, né, bacana, você vai fazer um projeto ok, né, mas para você dar um passo além, né, você tem que ir lá, sabe? Tipo, conhecer essas pessoas, sabe? Porque o insight que vem dessas pessoas vai enriquecer o teu projeto, que seria um projeto, né, tipo, ok, né? Então esse vai partir mesmo para um projeto mais sensacional, assim, porque que tenha, né, relevância e que crie impacto na vida das pessoas, porque você vivenciou aquilo ali, né? Você viu como que é, né? Então, eu tô até falando essa de telemarketing porque eu tive essa experiência de ver, por exemplo, está atendendo e com 10 telas, assim, era 8 telas que tinha que ficar aberto, com 6 programas diferentes, sabe? Ficar trocando tela, e o cara falando no telefone, puto, porque o negócio tá ruim, você ficar mudando tela, e eu me embananando com as telas, eu, caramba, meu, tem que ter uma tela só nessa porcaria aqui, sabe? Tipo, como que eu vou ficar com 6 telas, ficando trocando aqui no Alt Tab, aqui, o cara falando no telefone, e eu Alt Tab, tentando achar o campo para preencher, sabe? Tipo, putz, né? Então, assim, é só estando ali no front mesmo, ali para você vivenciar. E isso vai fazer um grande diferencial para os teus projetos, sabe? Faz muito diferencial para os projetos. E se você fosse montar um curso de graduação sobre experiência do usuário, quais disciplinas que você acha que não pode faltar? Disciplinas de pesquisa, e que é a abordagem que eu trabalho, que é a abordagem qualitativa, aí, né, principalmente da antropologia, né, disciplinas de pesquisa, né, com viés antropológico é essencial. Tem que ter também um pouco da discussão do indivíduo, né? Então tem que vir disciplinas, né? Porque assim, a antropologia trabalha mais o contexto da sociedade e cultura, né? Mas tem que também trabalhar o contexto do indivíduo, então tem que ter disciplinas ligadas à psicologia, tem que ter uma base grande de design, né? Porque o processo vai ser esse, né? Ou seja, qual que é o processo de design, né? Ou seja, de você partir de uma ideia, né, até uma prototipação, passando por todas as fases do momento de um projeto em design, tem que ter uma base grande em design. Aí, assim, tem que ter gestão mesmo, né? Porque uma das coisas que eu falo muito, né? Até um tempo atrás que eu dava aula em graduação, porque já faz um ano que eu não dou aula em graduação, e eu falava para os alunos, né? Eu falei, galera, se prepara, porque assim, emprego vocês não vão ter, mas trabalho tem bastante, né? Emprego, achando que vocês vão sair daqui e trabalhar em algum escritório,
né, vão esquecendo isso daí, porque cada vez mais o mercado de design está se concentrando em pequenos núcleos, né? Então, o que a gente tinha grandes escritórios, hoje são pequenos, onde tem um núcleo central e trabalhando com vários contratados em rede por projeto, né? Então, eu falei, olha, vocês vão ter que saber gerenciar a vida profissional de vocês, né? Achando que vocês vão ser funcionário de alguém, vai ser muito difícil, né? Então, comece a pensar que não vai ter emprego, o que vai ter é trabalho. E tem muito trabalho para ser feito, né? Então, assim, tem que ter também essa parte de gestão, sabe? De projeto, parte orçamentária, trabalhar essa área mais business também. É uma coisa que eu sinto falta de modo geral, assim, sabe? Bons profissionais que não sabem fazer uma gestão, assim, porque com o passar dos anos, né, naturalmente essa pessoa vai se tornando, né, um designer sênior, daqui a pouco acaba se tornando um designer líder de projeto, né, gerente, né, então assim, ele vai ter que naturalmente aprender de alguma forma, né, então por que não já desde o início já jogar essa sementinha ali, né, então eu acho super importante. E aí uma das coisas que eu acho interessante também, aí cabe para abrir um pouco a mente assim, é que quando a gente fala um X, a gente fica sempre muito direcionado para o digital, né? Interface e tal. E hoje, assim, a gente percebe que o digital saiu das telas, né? Então hoje o mundo físico digital está tudo misturado, né? Então a gente vê dispositivos wearables, por exemplo, né? Então assim é interessante a gente ver, né? Um grande exemplo é como o que acontece no Google, né? Ou seja, uma empresa que surgiu no meio digital, hoje os maiores investimentos dela estão saindo do meio de assim, são coisas, né? São serviços que estão sendo desenvolvidos. Isso também é interessante, que eu vejo que seria uma coisa para agregar num curso como esse, ou seja, começar a discutir o X não mais somente no campo de interfaces digitais, sabe? Falar em UX em contexto de um hospital, né, no contexto, né, do transporte público, de você se locomover dentro do campo da cidade, falar a experiência do usuário, por exemplo, em sistema bancário, né, ou seja, você trabalhar com dispositivos, tecnologias vestíveis, né, que são os wearables, né, ou seja, tudo isso iria enriquecer bastante também, né. Bacana. E várias matérias e estudos apontam o X como uma das profissões do futuro. Como é que você enxerga o mercado de UX hoje no Brasil? Então, como eu falei, emprego, assim, apesar das pessoas, né, quando eu acabo fazendo sempre umas comparações, eu fico acompanhando muitos grupos de discussões, assim, de empregos, né, a quantidade de emprego na área de UX, nossa, é disparado, né, bem mais ativo, assim, de grandes empresas, profissionais, o tempo inteiro, né. O que eu vejo é o seguinte, há uma grande concentração em São Paulo, né, que é uma pena, né, eu digo uma pena porque eu queria ver como acontece em países grandes, assim, grandes em territórios, né, que você tem coisas acontecendo em diferentes cidades, né? Então, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, ok, separando a coisa de, tá muito mais evoluído, mas você vê uma cena interessante de UX em Nova York, tem em Chicago, você pode ir para Washington, que vai ter emprego, trabalho lá, aí você cai para a costa oeste, aí tem em cima Seattle, tem Portland, tem São Francisco, tem Los Angeles, San Diego, aí vai mais para o meio, né? Então, o Brasil não, né? O Brasil é uma grande concentração em São Paulo, uma grande mesmo, assim, né? Assim, minha vida profissional nos últimos, sei lá, 10 anos, né? Antes era meio a meio, nos últimos 5, 6 anos, assim, era tipo 90% mercado. Eu só atendia cliente de São Paulo e os 10% era Rio de Janeiro. Então, nem Curitiba eu estava atendendo mais, sabe? Nos últimos anos, nem cliente mais eu tinha em Curitiba. E é uma pena, porque acaba tudo se concentrando aqui, né? E isso acaba não desenvolvendo os mercados locais. Então, assim, eu acho bacana, né, ver iniciativa, por exemplo, Porto Alegre, Florianópolis, né, que tem uma cena interessante de UX, né? Curitiba tem ainda, né? Tem uma cena interessante, mas vem perdendo muito porque é muito próximo de São Paulo, né? Então, recentemente agora, é,
GVT virou Vivo, pum, todo mundo veio para São Paulo, né? Aí Boticário ainda é Curitiba, mas o marketing inteiro dele praticamente é em São Paulo. O HSBC foi vendido para o Bradesco, tum, todo mundo para São Paulo. Então, assim, as coisas parece que acabam concentrando, né, em São Paulo, até, né, assim, grandes escritórios, por exemplo, né, acaba concentrando aqui em São Paulo, né? BH tem uma cena interessante, o Rio, né? Aí você vai subindo, Salvador, aí Recife tem uma área, um polo interessante de software que acaba puxando muita coisa de UX, mas com foco digital, né? Então, assim, o que eu vejo hoje assim é uma grande concentração, né, o que acaba gerando, né, acaba inflacionando o mercado de São Paulo, que aí assim, para o profissional bem colocado e bem preparado, é uma baita realização para ele, mas também que acaba causando um distanciamento, né? Ou seja, aquele cara que está começando, aquilo que eu falei, né? As empresas já querem alguém, mesmo que seja júnior, né? O júnior ali é mais para pagar um salário mais baixo, mas ele já quer um cara júnior que saiba fazer muita coisa, assim, né? Como eu comentei, que já saiba fazer arquitetura da informação, que já saiba abrir um Axure e montar ali as coisas, que já saiba tocar um teste de usabilidade, e o cara é júnior, né, sabe? Então, acaba acontecendo isso, né? E falando sobre inovação em design de interação, serviço, experiência do usuário, que empresa ou marca você acha que está se destacando? O que você tem visto de mais legal? Tem algum case, algum caso emblemático que a gente possa conversar? Olha, tem aquele já ultimamente o mais citado é o Nubank, né? Pela questão do desenho do serviço e a questão da experiência do consumidor, né? Todo aquele tratamento mais próximo, né? E pela simplicidade do serviço em si, né? É um case interessante. Eu gosto bastante assim, do exemplo deles, né? Até pelo sucesso que eles estão tendo, né? Mas, por exemplo, eu hoje Pado é o Neon, né? Que também a gente espera bastante, assim, que vai causar um impacto bacana nas pessoas, assim, né? Que O é Neon tem uma relação com o trabalho que você está desenvolvendo, então. Sim, sim, tem. Ele tem, porque ele tem bastante participação nossa da Visa, assim, é um parceiro, né? É uma das primeiras experiências, assim, da Visa trabalhando com startup. É o Banco Potencial, não é? Que é um banco até de Belo Horizonte e Isso, ele se reposicionou. É esse exatamente. mesmo, não é? Na verdade, é o reposicionamento tanto do potencial com o Controle, né? O Controle, que era um cartão pré-pago aqui de São Paulo, que teve até um certo sucesso, né? Porque, se não me engano, ele chegou a ter 10 mil clientes e tal, né? Mas é interessante, porque o Não foi lançado e em 24 horas já teve 5 mil cadastros, né? Pedido de abertura de conta. Então, assim, a gente está bastante animados, assim, porque a interface também foi muito bem desenhada, simples, né? Por exemplo, uma tecnologia que a gente tem de reconhecimento facial, né? Então, por exemplo, você faz o cadastro colocando o teu nome, né, RG, data de nascimento, ele pega essas informações e já faz um scanner geral em redes sociais, aí o segundo passo do cadastro, ele pergunta coisas, quais são as iniciais do nome da tua mãe, sabe? Qual a última empresa que você trabalhou, sabe? Então, o teu nome, data de nascimento, RG, ele já faz o scanner e já traz informações para validar se é você mesmo, né? Então, então, assim, é uma forma também ou seja, um jeito diferente de validar informações, né? Então, ele tem umas sacadas muito legais, assim, né? Então, é uma aposta ainda, né? Porque ele foi lançado recentemente e é aquela coisa, né? A gente só considera algo que é inovação quando ela traz um retorno do mercado, né? Porque se não tiver sucesso, né, não significa muita coisa. Então, foi lançado recentemente, ele vai agora passar pelo processo de abertura das contas e tudo mais. Então, assim, é uma aposta que eu coloco, assim, minha mão no fogo, assim, que vai ser uma experiência legal, assim, que eu espero que as pessoas tenham, assim. O campo de design e tecnologia está em constante evolução e se manter atualizado, sempre aprendendo é um desafio, né? Uhum. Como é que você faz para se manter atualizado?
Olha, uma coisa que eu já até comentei, né? Assim, parte das minhas férias é estudar. Então, assim, eu procuro participar de pelo menos uns 3, 4 eventos por ano, né? Então, do Interaction, que acontece no primeiro semestre, o ISA, né? Aí eu vinha participando bastante do UX Week, que é um evento da Adaptive, que acontece em São Francisco, né? Aí agora a gente ganhou de presente através da galera de Porto Alegre o XConf, então assim é mais um, né, evento, porque é nos eventos que você acaba conhecendo as pessoas, né? Tem a oportunidade de fazer workshop, eu procuro sempre fazer workshop até para reciclar, sabe? Tipo, ver novos ares, né? Tipo, novos profissionais, né? Aprender sempre, né? Então, isso é uma coisa, participar de eventos, participar de workshops, assim, em eventos. Eu procuro sempre também fazer curso fora, né? Esses de ou uma semana ou um final de semana, que aí eu aproveito e faço uma viagem para conhecer empresas também. Eu procuro fazer. Leitura, aí, nossa, eu sou como livro de manhã, tarde e noite, O que você está né? lendo hoje? Conta pra gente. Hoje, É. além de ler um livro de poesia do Leminski, eu estou lendo um livro chamado UX Strategy, que eu comecei a ler e não terminei. Aí eu tô. A Jamie. Isso, Jamie Levy, eu acho. Gary Levy. É, ele é muito bom, ele. Eu comprei ele também. Aí eu tô lendo um sobre design sprint, que esse é bem mais técnico, assim, que é do pessoal lá do Google. Aquele How to Solve Problems in Isso, 5 Days. exatamente, esse mesmo. E um livro também que é dos fundadores da Livework, que é Service Design for Business, que eu também, esse eu comprei recentemente, na última viagem que eu fiz agora para os Estados Unidos, eu comprei lá e tô lendo. Aí, assim, né? Aí, livro no Brasil, né? Assim, isso é uma pena, né? Aí eu sempre falo para os alunos, eu falo, galera, se prepara porque você vai ter que ler inglês, porque não tem nada em português, é uma pena, né? Assim, o mercado editorial. Isso foi uma das coisas que eu tentei muito, assim, sabe? Nossa, por exemplo, a Rosenfeld, né? Os livros da Rosenfeld, o próprio Lu, a gente tem um acordo de parceria, mas até hoje eu não consegui emplacar nenhum livro dele em tradução. E olha que eu já falei com praticamente todas as editoras, assim, ninguém vê o mercado de UX como um mercado promissor que vai vender livros, porque eles partem do princípio que o profissional de UX vai comprar a versão. Eu não vou citar nomes, mas eu já vi isso de algumas grandes editoras, que o profissional de UX vai pegar o PDF, vai comprar a versão PDF, vai botar numa rede e vai distribuir para todo mundo. Por isso que eles não querem investir em livros de UX, assim, porque fala, não, esse pessoal de computador aí e tal, não vão comprar livros, vão pegar o PDF e vão botar no Dropbox e todo mundo depois vai baixar. Aí eu falei, então tá, né? Aí, apesar de apresentar números, né, de falar, eventos, vão 1.000 pessoas, tá, mas não, né? Mas aí, assim, o conselho que eu dou sempre pra galera é vai ter que ler inglês mesmo, não tem escapatória, né? Vai ter que ler inglês. Aí, assim, uma das coisas que eu sinto falta, assim, que eu vejo que tá perdendo força, são blogs, assim, sabe? Aí, em português tem até alguns interessantes, né? Mas lá fora, assim, não sei o que acontece, assim, sabe? Parece que a coisa de juntar em blogs tá ou portais, né? Porque praticamente tá cada um escrevendo o seu medium, assim, sabe? Tem Aí, algum que você acompanha? Conta pra gente quais que você gosta mais de ler. olha, eu gosto de ler assim, o Luke W é um cara legal, né? O Luke W é bacana. Quem mais? O Jerry Spoon, apesar de ser polêmico, assim, ele é bacana de ler também, é divertido às vezes, né? Porque ele causa muita polêmica. Que mais que eu leio, assim? O UX Matters é um dos poucos, assim, portais de conteúdo de UX que tem contribuições legais, né? Antigamente tinha o Johnny Holland, por exemplo, esse eu adorava o Johnny Holland e acabou, né? Tipo, meio que
Cada um. Eu acho que acabou esvaziando não o conteúdo, sabe? Mas cada um ficou criando o seu medium, né? Então você tem que ficar seguindo, né? Correndo para lá e para cá, ao invés de você entrar num portal só e tá todo mundo escrevendo, tá tudo colado ali, né? Então eu sinto falta um pouco. Aí, o que mais que eu vejo? Né? Aí aqui, né, em português, tem os dois blogs, né, o do Fabrício e o do Edu Agni, né, que aí quem não lê inglês serve como referência, né, que são dois blogs legais, né, que mais que eu... Né, eu procuro sempre atualizar, mas isso eu estou em dívida mesmo. A gente tem um grupo lá no Facebook, que é o grupo da galera do XDA, que é o Design de Interação. Até agora tem uns 10.000, 10.100, 10.200 pessoas. Eu procuro, né? Sempre quando eu vejo informações, assim, ali no blog, alguma coisa assim, eu procuro postar lá, né? Meio que para ficar meio concentrado. É, e Twitter, né? Twitter eu sigo bastante, assim, sabe? Eu utilizo, né, eu ainda sou adepto ao Twitter, assim, como informação, assim. Eu sigo muitas pessoas, né? Aí no Twitter tem mais pessoas que eu gosto de seguir, assim, né? Aí tem mais pessoas ligadas o que seria a hashtag Service Design ou Design Thinking, né? Que aí tem bastante, tem até o próprio pessoal da Service Design Network, né? Alguns profissionais ligados à IDEO também são interessantes, né? Bacana. E para fechar, para quem quer saber mais sobre inovação, você poderia indicar 3 livros ou quaisquer outras fontes de informação que você acha legal? Inovação, eu gosto muito dos livros. Aí são, acho que em português acho que deve ter uns três ou quatro. Cara, o sobrenome dele eu nunca acerto, que é o professor Vijay Govijara. Acho que é isso. Ele tem alguns livros, tem Inovação Reversa, o Outro Lado da Inovação. Cara, esses são os livros que eu gosto bastante. Assim, é uma leitura tranquila, apresenta coisa nova sobre inovação, né, e bem atual, assim, sabe? Ele é professor de negócio, né? E tá no meu radar, assim, algum dia, eu até quando eu dei aula na HSM, lá na HSM tinha a figura do guru, né? E a linha que eu trabalhava, que era design e inovação, ele era o meu guru, assim, mas eu nunca consegui fazer uma conversa com ele por Skype. Porque eu agendava e assim, imagina, o cara tem 500 coisas para fazer do que ficar conversando com um professor, né, em São Paulo. Aí, mas eu tinha acesso aos materiais dele e assim nas aulas eu podia usar os materiais. Ele tem vários trechos em vídeo, né? Então eu podia utilizar. Então a figura do guru era exatamente isso. Eu tinha que usar os materiais dele como referência e tal. E isso, nossa, enriquece bastante, porque, né, ele é da Índia, né? E, assim, eu vejo muito assim, a inovação, coisas que acontecem na Índia tem muita relação com o Brasil, sabe? Assim, a gente às vezes, de novo, a gente às vezes fica olhando Europa, Estados Unidos e um país como a Índia, assim, né, que tem todas as diferenças é, sociais, econômicas, como o Brasil, às vezes ela acha que é até mais gritante, assim, até por causa do bem maior da população, mas, por exemplo, né, as inovações que surgem na Índia, assim, elas têm muita aplicabilidade no Brasil, assim, eu acho que olhar a inovação do que acontece na Índia, assim, serve bastante como referência para a gente. Aí, assim, um livro que, esse inclusive é o livro básico que até os alunos da pós de Design Centrado do Usuário lá da UP, eles recebem, que é o que antes a gente entregava em inglês, que é Disease Service Design Thinking, que aí foi traduzido em português, que aí virou Isto é Design, de serviço, Design Thinking de Serviço. Né? Esse livro, assim, eu sempre falo, cara, tá querendo comprar um livro em português, Design Thinking, vai para esse daí, que esse daí ele vai te dar uma base, tem a parte de ferramenta, tem a parte de processo, né? Né? Esse e um livro que também, às vezes as pessoas, tipo, putz, um livro que Design Thinking, que é para mim, esse é o melhor livro de Design Thinking que já existiu, assim, foi o primeiro, que aí, para mim, é o Arte da Inovação,
Cara, esse é o melhor livro sobre design thinking, que é escrito pelo o Tom Keller mesmo, mas que ali ele apresenta, e é um livro de 1999 e tal. Eu lembro que eu comprei, quer dizer, eu ganhei esse livro quando eu estava no centro de design ainda. Que ele apresenta exatamente esse processo que na época chamava Deep Dive, e é interessante que você pega esse livro e em momento algum ele fala em Design Thinking, né? Mas ele fala exatamente o processo que a IDEO trabalhava, e não só a IDEO, né? Mas se você depois vê, a Frog era assim também, a Design era assim também, mas que a IDEO pegou e escreveu um livro. Então, assim, ele é muito bom esse livro, sabe? Porque é muito didático, assim. Aluno de graduação pega aquele livro ali e, nossa, assim, acho que eles deveriam pirar o cabeção, porque às vezes eu vejo algumas escolas de design que não trabalham aquilo ali, sabe? Ainda tá no 1990, assim, sabe? Bacana demais, Érico. Olha, foi legal demais conversar com você, ouvir sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Aprendi muito. E muito obrigada pela presença aqui no Movimento X. Não, bacana, bacana. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite. Eu acompanho, né? Eu vi, assim, já ouvi quase todas, né, das entrevistas, né? E é muito legal, sabe, o Movimento X, porque ele acaba incentivando que novas pessoas, né, que curiosos e tal, né, venham, né, para esse campo nosso de trabalho. E o que eu acho legal também é a gente poder conhecer, né, um pouco mais das outras pessoas, tal, reencontrar a gente que às vezes fazia tempo que a gente não falava, tal. Então eu acho muito legal iniciativas como essa, né? E espero, né, esse se não me engano é o número 10, né? Esse é. Então, que a gente tenha aí 100, 200, porque, nossa... Não vai dar. E sim, muitíssimo obrigado. Chegamos ao fim deste que é o 10º episódio hoje com o Érico Fileno e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ouvir outros episódios, acesse o site do Movimento X ou procure pelo projeto no seu player de podcast preferido. E para fazer qualquer comentário, crítica ou sugestão, é só me escrever no Twitter. Meu perfil é @Isabela de Fátima. Obrigada e até o próximo episódio.